Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão, nesses textos que nos aproximam mais de Jesus, né? Conhecendo mais a intimidade, os detalhes das experiências vividas por ele junto aos seus discípulos, junto a toda aquela multidão que o buscava. E vamos buscar no livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, no capítulo 15, Sofrimento e Jesus. No processo da evolução, o sofrimento se destaca adquirindo preponderância em face dos constrangimentos e esforços que impõem a fim de ser superado. Então, já começa falando, né, que no processo de evolução o sofrimento se destaca. O que significa que o sofrimento se destaca na escalada evolutiva? Os sofrimentos são os desafios, né? É a forma como aceleramos o nosso processo de redenção, de crescimento, né? Portanto, ele faz parte das nossas lutas. Mas continuando no texto, predominando nas paisagens terrestres é ainda recurso de que se utilizam as leis da vida para frear a alucinação humana, retemperar o ânimo, aprimorar as arestas morais e trabalhar os metais das imperfeições que prevalecem em a natureza animal dos seres, né? Então, ainda na paisagem terrestre, ele ainda é um recurso, né, que as leis da vida, as leis divinas se utilizam. Se diz que ainda é um recurso, é porque haverá tempo futuros em que não mais precisaremos passar por determinadas provas, né, especialmente as mais dolorosas, porque já teríamos tido o aprendizado, porque o sofrimento ele não vem por acaso, ele nasce das nossas imperfeições, dos nossos deslizes, né, das nossas leviandades, das nossas inconsequências, dos nossos abusos, né, e nos trazem ali a resposta da vida, nos trazendo um processo de crescimento, ou infelizmente de revolta, mas que mais cedo ou mais tarde se transformará em crescimento, né? Evidentemente que em tempos melhores, quando tivermos vencido todas essas dificuldades que insistimos em agasalhar em nós mesmos, é claro que isso modificará nas paisagens terrestres, né? Atendessem às instruções do amor, exatamente o que estamos falando, atendessem às instruções do amor, e não haveria defecções, não surgiriam compromissos negativos, não ocorreriam abusos geradores de mecanismos de depuração por meio da dor. Desatentos à lei natural, ao fenômeno do amor, os indivíduos agridem-se, deixam-se arrastar pelas opções do prazer fugidio, embrenham-se no emaranhado das paixões primárias e fortes, nas quais se aturdem, permanecendo por largos períodos em desajustes aflitivos. O sofrimento disso resultante propele-os a novas atitudes restauradoras da harmonia, ensejando-lhes um saudável campo de ação no qual desenvolvem as aptidões inatas e aprimoram-nas com o cinzel do estudo, as ferramentas do trabalho edificante, os instrumentos da abnegação. Os instrumentos da abnegação. O sofrimento irrompe quando o amor recua. O sofrimento irrompe
quando o amor recua, ou se entorpece, ou tomba envelhecido pelos sentimentos torpes. Certamente, há o sofrimento do amor, porém, em dimensão transcendente, qual o de Jesus pelas criaturas, pelas multidões inconscientes que jornadeiam gerando aflições para si mesmas. Por isso a sua compaixão prossegue infinita, e as dores que lhe são infligidas, permanecem como efeito do descaso geral ao seu inefável amor. Então, as dores são consequências, do nosso descaso. Então, evidentemente que quando nós, individualmente, quando a multidão, alcançar ali um nível de consciência, esse sofrimento modificará, sempre havendo, evidentemente, o sofrimento do amor, por amor, nós sofremos a dor daqueles que passam por provas, Por amor, sofremos ao ver um afeto querido passando por provas dolorosas. E assim se dá. E agora, ela vai nos trazer esta parte ali da Galileia. Genezaré era uma cidade de pequeno porte, sem maior relevo ou importância, às margens do mar da Galileia. Espraiada em uma enseada suave, entre as areias de seixos e pedras miúdas arredondadas e os aclives cultivados de cereais, mantinha-se tranquila na geopolítica da sociedade, indiferente aos acontecimentos de Israel. Utilizaram-se do seu topônimo para também denominar o mar ou lago de água doce, com 12 milhas e meia de comprimento, 7 milhas e meia de largura no seu ponto mais largo. Então, o chamado Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, As notícias do Messias haviam também chegado até lá. Naturalmente, despertaram grande interesse em conhecê-lo, privar-lhe da intimidade e principalmente receber os benefícios que somente ele sabia e podia prodigalizar. Em meio a essas esperanças, pairavam igualmente dúvidas quanto à sua procedência, ao seu poder e autoridade, com altas doses de curiosidade em torno de sua figura e mensagem. Os indivíduos são os seus próprios tormentos, aspirações e desalinhos, mediante os quais examinam tudo e todos. Muito importante essa colocação de Amélia Rodrigues. Os indivíduos são seus próprios tormentos, aspirações e desalinhos, mediante os quais examinam tudo e todos. O que ela disse aqui? Que nós examinamos o outro através dos nossos próprios tormentos, através das nossas próprias aspirações, através dos nossos próprios desalinhos, Então, nós analisamos assim e identificamos no outro aquilo que conhecemos em nós, Então, se não temos ali determinadas virtudes, nem percebemos no outro porque as desconhecemos, mas conhecemos muito bem falhas e tendemos a atribuir essas falhas ao outro. Aquilo que faríamos, atribuímos ao outro, achando que todos também fariam. Mas continuando no texto, vivendo os limites que as circunstâncias aldeãs lhes permitiam, os genezarenos não podiam conceber a grandeza do messianato de Jesus. Portanto,
quando ele e os seus, após a travessia do lago, aproximaram-se da cidade e ali aportaram, houve uma comoção geral. Narra Marcos. Marcos nos traz essa passagem no capítulo 6, dos versículos 53 ao 56. Então, narra Marcos que assim que saíram do barco ou de lá o reconheceram, acorreram de toda aquela região e começaram a levar enfermos nos catres para o lugar onde sabiam que ele se encontrava. Nas aldeias, cidades e casas, onde quer que entrassem, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, pelo menos na franja de sua capa. E quantos o tocavam, ficavam curados. Então, Marcos nos relata, né, que os doentes, os familiares dos doentes, levavam ali naqueles catres, né, nasquelas camas improvisadas, levavam os seus doentes para que eles, aproximando-se de Jesus, simplesmente pudessem tocar na franja da capa do Mestre, né, porque muitos ficavam curados, né. Isso nos faz lembrar, inclusive, da senhora que tinha um fluxo sanguíneo constante, uma hemorragia constante há 12 anos, se não me falha a memória, né? E ela era muito mal vista, o sangue tinha ali uma conotação muito, muito ligada à imundícia, a coisa diabólica, né? Então, tinha ali nas superstições ali dos judeus, o sangue tinha ali o fluxo sanguíneo feminino trazia ali algo muito peculiar ali àquela época, né? Então ela era muito mal vista, né? Causava repulsa, até pelos transtornos, né? De um fluxo sanguíneo constante há tanto tempo, naquele clima, em determinadas épocas do ano, e sem as condições de higiene, né? Que hoje nós temos tantas facilidades, longe disso naqueles tempos, né? Então eram situações muito delicadas, mas essa mulher, né? Ela procura Jesus, ela vai se desviando de um, porque eram multidões, né? Ela se desvia de um, se desvia de outro e chega. Quando ela chega, ela toca. E Jesus se volta para Pedro e fala: Pedro, quem me tocou? Pedro, com aquele temperamento dele, né? Peculiar ali, muito característico, ele fala: Ó mestre, como quem lhe tocou? Uma multidão te toca? Ele disse: Não, alguém me tocou, porque de mim saiu a virtude. Ele se refere ali, ele usou esse termo, e nós entendemos esse termo significa saiu aquele fluido salutar, saiu aquela bênção em forma de fluido, a emanação fluídica de Jesus que ela atrai para si mesma, sentindo-se, ela fala: fui eu, mestre, e já me sinto curada. Então, Kardec nos ensina que ela, nesse momento, ela age como uma bomba aspirante. Então, no momento de um passe, no momento em que vamos receber uma bênção, fazemos uma prece, elevamos o pensamento, ou estamos participando ali das nossas reuniões e vamos tomar um passe, nesse momento, nós que vamos receber, devemos nos comportar como uma bomba aspirante, como essa senhora, essa mulher. E aquele que está direcionando esse fluido deve funcionar como uma bomba calcante. Assim nos ensina Kardec. A conjugação desses dois lados é o ideal para que se dê a melhora, né? Aqui nesse caso de Jesus, não houve nem
essa intenção para se funcionar como uma bomba calcante. Foi de uma forma natural, ela extraiu, ela aspirou os fluidos salutares de Jesus. Mas vamos ao texto para conseguirmos lê-lo na íntegra. Então os que o tocavam, né? Quantos o tocavam e ficavam curados? O poder de Jesus. Dele se desprendiam virtudes, como das rosas perfume. Quem o tocasse, mimetizava-se de saúde e paz, restaurava-se, plenificando-se de harmonia. Usina geradora de forças, exteriorizava energia curativa sem qualquer prejuízo para a fonte de produção. Ele passeava o olhar compassivo sobre as humanas misérias e recompunha as paisagens conflitivas da alma. O seu vigor restaurava as carnes destroçadas e, ao penetrar nos seres, desobstruía-lhes os condutos, facilitava a circulação da vitalidade que devolvia os movimentos aos membros hirtos, aos órgãos paralisados, proporcionando-lhes vida. Ninguém jamais surgiria a ele semelhante, ou nunca antes alguém que a ele se aproximara. Então, ninguém jamais surgiria a ele semelhante, ou nunca antes alguém que a ele se aproximara. Jesus é único na terra, único. Espírito puro, espírito crístico, único. Os miasmas gerados pelo pessimismo enfermam o ser, e as ondas morbíficas das doenças orgânicas perturbam a mente, alteram a conduta, alucinam a alma. Jesus conhecia em profundidade o problema das parasitoses psíquicas, das enfermidades degenerativas e sabia como controlá-las. Irradiando a sua energia restauradora, modificava-lhes a estrutura, deixando ao enfermo, no entanto, os resultados futuros como decorrência dos seus atos. Se pecaminosos, piores dores se propiciavam a si mesmos. Quando sadios, permaneciam em paz. A saúde, portanto, resulta da harmonia entre o pensamento e a ação enobrecidos. Numa perfeita identificação do espírito que cumpre com o dever e do corpo por ele impulsionado, que lhe executa as ordens. O sofrimento surge como efeito da desobediência, dos abusos, da agressividade, da prevalência do egoísmo em a natureza. A boa nova, em decorrência, é todo um hino ao amor, ao dever, à vida, mediante a utilização correta dos fenômenos biológicos para a elevação do espírito. Traziam-lhe os enfermos e pediam que os deixassem tocá-lo. Suas vestes eram condutoras da bioenergia curadora, da força da restauração, como os fios que conduzem a eletricidade ou as ondas que portam as telecomunicações. Um toque nele ou dele e a vida se modificava, alterando a estrutura e o comportamento. Assim, todo sofrimento tem em Jesus o seu término e a oportunidade de mais amplas experiências libertadoras. Sofrimento e Jesus, negação e afirmação da vida, enigma e equação do ser. Muito interessante. Sofrimento e Jesus, negação e afirmação da vida, né? Jesus, afirmação da vida. Sofrimento, negação, porque todas as vezes que nós estamos sofrendo é uma consequência da nossa negação, né? Enigma e equação do ser.
Assim, todo sofrimento tem em Jesus o seu término e a oportunidade de mais amplas experiências libertadoras, repetindo aí esse ensinamento tão profundo. E terminando, nos lembrando das primeiras colocações, se não a primeira colocação de Jesus: eis que vos trago boas novas. Na verdade, não é de Jesus, na verdade, foi dos anjos que se apresentaram aos pastores, que, embevecidos, ouviram: eis que vos trago boas novas. É que acaba de nascer Jesus, o libertador das almas. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Vozes do Grande Além, que é um livro que tem a psicografia do Chico e são mensagens de diversos espíritos. Aqui no caso, no capítulo 39, é de uma companheira chamada Hilda, que ela fala sobre suicídio e obsessão. Ela traz o relato da própria trajetória dela. Ela nos diz: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma dessas palavras é a consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, aqui na Terra, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, a consciência, iludir a segunda, a responsabilidade. Isso temporariamente, porque no campo das verdades eternas não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Esse é um ponto sempre frisado, do pensamento, que às vezes nós dizemos: poxa, mas eu só tive ali um pensamento difícil, não passa disso. Mas aqui ele fala que o pensamento é uma energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Ou seja, aquilo que nós pensamos intensamente, frequentemente, isso vai ganhando força para que aquilo se concretize. Por isso é que ele usa essa metáfora, de que é como se fosse uma energia coagulante. Por isso, ela continua, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim, como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. De instante em instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor a todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, por nosso descuido, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Uma vez mais ela fala do pensamento, que ele compara como um fruto apodrecido. O que acontece com o fruto? Ele atrai ali moscas, Da mesma maneira, um pensamento difícil, como ele fala aqui, delituoso, ele atrai ali espíritos que estão na mesma sintonia, que pensam da mesma maneira, ou espíritos ali que não nos querem bem. Por isso, todo cuidado, com o teor aí dos nossos pensamentos. Nós temos aprendido que se ainda é difícil nós impedirmos que um pensamento difícil chegue, nós temos que ter muito cuidado para que não alimentarmos esses pensamentos, não darmos vazão, não cultivarmos ali pensamentos que sabemos que eles não são bons,
talvez nem sejam nossos, né, que sejam sugeridos, mas nós podemos acalentar, acolher esses pensamentos e, mais do que isso, podemos cultivar, né, podemos intensificar. Por isso é que é tão importante ali a prece, as nossas leituras, ouvir uma boa música, enfim, nos alimentarmos espiritualmente, emocionalmente, de boas coisas, de boas influências, para que nós tenhamos essa lucidez necessária para que os nossos pensamentos eles sejam pensamentos bons, pensamentos saudáveis, pensamentos construtivos, né, que de fato nos estimulem, renovem ali a nossa força, a nossa energia. Essa companheira continua dizendo: obsediada fui, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, do suicídio, desprezando todos os favores que a providência divina me concedera na juventude. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dessa ideia, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos do meu passado, que falavam mais alto do presente. Então vejam que essa ideia que ela tem do suicídio é uma ideia que ela foi acalentada, ela foi nutrida ali ao longo do tempo, e como ela fala, que isso foi ligando ela a desafetos do passado, que não queriam o bem dela. Esqueci dos meus generosos pais, a quem eu devia ternura. Esqueci dos familiares juntos dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. Desviei-me no campo das sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos da minha restauração espiritual. Então ela diz aqui, doída, que ela esqueceu ali dos pais que foram amorosos, dos familiares e os amigos, à medida em que ela vai alimentando essa ideia do suicídio. Refletia no suicídio com a expectativa de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesmo. Então ela alimentava essa ilusão de que o suicídio seria uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de si mesma, porque nós sabemos que o suicídio tem uma dupla decepção. Primeiro que ele não morre, ele continua ali vivo, ele continua percebendo claramente tudo o que acontece, as dores. E a segunda grande decepção é que, ao invés dos problemas se resolverem, eles se ampliam de uma maneira gigantesca. Cria-se um verdadeiro abismo entre a paz que se busca e aquilo que realmente acontece. Então, de fato, é uma ilusão quando nós pensamos que o suicídio vai ser ali um alívio, ou vai ser uma fuga de si mesmo, porque nós jamais podemos fugir das nossas atitudes, daquilo que nós somos, e a morte, como aprendemos na doutrina, não existe. Então, se tem uma ilusão de que vai aniquilar, que vai acabar com tudo, mas o que acaba ali é o corpo, mas o espírito continua lúcido, e, infelizmente, sentindo ali as consequências tão difíceis dessa fuga da vida. E ela diz: nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu passado, do meu pretérito, do meu passado, se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Então ela vai ali se ligando àqueles espíritos que não queriam bem dela, e numa noite ela pega a taça ali que ela tomaria o veneno que levaria à morte. Refiro-me a essa hora terrível, inovidável, inesquecível, para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Vejam, essa atitude que ela teve começa sempre ali com o pensamento, que ele é criado,
ele é alimentado e ele é vivido. Então vejam uma vez mais a importância daquilo que nós pensamos, daquilo que nós alimentamos e daquilo que nós vivemos. No momento cruel, né, que ela está ali prestes a se suicidar, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros por título de glória a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, pelo abandono da vida, de súbito, iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços hirsutos, com pelos, me rodearam. Então ela tem uma visão ali de espíritos que estavam ali tentando estimular para que se consumasse o suicídio. Mas veja que ao mesmo tempo ela percebe ali claramente uma voz dizendo, um raio de luz clareou por dentro, e ela tem esse pensamento tão claro que ela não deveria morrer daquele jeito. Ou seja, as duas influências, de espíritos que queriam o bem dela, que queriam ampará-la, e os outros também que em contrapartida queriam que ela, estimularam ela a tomar essa atitude do suicídio. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando, é preciso beber. Então ela ouvia ali essas vozes também, de espíritos dizendo a ela, é preciso beber. A bênção do socorro celeste, então vejam que havia assistência, havia o amparo, havia as intuições ali para que ela não fizesse aquilo. Mas ela diz, a bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva que eu mesmo nutrira, ou seja, ela mesmo alimentara essas correntes das trevas, pelo pensamento, pelo desânimo, pela revolta. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal, mas esvaíram-se minhas forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, tomei quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsidiada. Eu sofri perseguição de adversários residentes na sombra, mas uma perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia, com o meu descuido, com a minha ociosidade mental, com a preguiça alimentar. Enfim, ela nutriu isso, essa perseguição, pela atitude enquanto viva, pelos pensamentos que levaram ali ela a ficar tão suscetível a essas influências difíceis. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitarão a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Aquela não detalha, mas a gente deduz ali que ela foi abusada ali, mesmo depois da própria morte, por espíritos, verdadeiros espíritos vampirizadores. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. Então ela teve aqui, nesse momento, ela fala que ela teve a oportunidade, a permissão de despertar nas pessoas aqui na Terra essa noção de responsabilidade, enfim, para que nos ajude, nós que ouvimos esse relato, nós que temos a oportunidade de ler essas páginas, nos ajude a não alimentarmos esses pensamentos de suicídio, sobretudo nos momentos ali mais difíceis da vida, que nunca nos falte a fé, o bom ânimo, a certeza de que as nossas dores elas são passageiras, elas são temporárias
e que muitas alegrias ali nos aguardam se soubermos perseverar, não é? Então ela diz, é por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como um detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade, o estudo, contra a dominação do pensamento infeliz, logo que esse pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Então veja, ela nos recomenda que cultivemos o trabalho, a bondade e o estudo, para que esses pensamentos não ganhem força dentro de nós, logo que eles se esbocem, logo que eles se apresentem, para que eles não deem vazão ali, como ele fala, desejos imanifestos, desejos que às vezes acalentamos de desânimo, de desejo de abandonar a vida, de revolta, mas imanifestos, talvez nem para nós mesmos nós admitimos que esses pensamentos existem, mas nós temos que tomar muito cuidado, e por isso uma vez mais ela fala, alimentemos a prece, o estudo, o trabalho, não é? A esperança, oxigenemos ali o nosso pensamento, a nossa alma, para que a força se faça presente, lembrando do nosso espírito protetor, de tantos que nos querem bem, né? E unindo forças, nós vamos superando as lutas que se apresentam ali no nosso dia a dia. Para finalizar, ela diz, cumpramos nossas obrigações, visitemos um amigo doente, atendamos a uma criança infeliz, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece, devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através desse pensamento a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda, que foi essa companheira que nos traz esse relato, né, tão rico, difícil, né, mas é um alerta aí para que nós então cultivemos o bom ânimo, a esperança, lutando ali todos os dias, na certeza de que essas dores serão temporárias, serão passageiras. Graças a Deus, graças a Jesus.